dito isso, companheiros, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos terminando o 4º ano de mandato. Falta praticamente 9 meses para terminar o nosso mandato. Mas eu tenho dito, sobretudo para a imprensa fiscalizar, para a imprensa pesquisar e para a imprensa publicar, que se vocês pegarem a história do Brasil, desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, e vocês pegarem todos os presidentes em todos esses anos, e vocês fazerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vocês vão chegar à conclusão que os governos do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República que foram presidentes na história desse país. Até porque política de inclusão social, você teve o Getúlio, que fez o salário mínimo em 1936, e você teve o Getúlio, que fez a CLT em 1943. Quem é que fez mais? Quem é que lembra de algum presidente que fez política de inclusão social nesse país? E nunca fizeram política de inclusão social porque o pobre nesse país, o trabalhador deste país, é tratado como se fosse invisível. Eles fazem questão de não enxergar o povo pobre. Então, para que cuidar de pobre? E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Essa é uma coisa importante, que é a razão de ser da gente ter interesse de governar esse país. Você não precisa governar por rico, apesar que os ricos muitas vezes têm mais privilégios do que os pobres. Você não precisa governar para quem ganha bem, que pode se virar sozinho. Só tem uma razão do Estado, é governar para as pessoas que necessitam, para as pessoas que trabalham, para as pessoas mais humildes, para a classe média baixa e para as pessoas que não tiveram sequer chance na vida de estudar. Essa é a razão de ser do Estado. E é por isso que eu estou muito feliz de ser um cara comprometido com as políticas de inclusão social nesse país. E muito mais orgulho ainda é que, se você chegar em qualquer estado da federação, eu falo isso sem nenhum problema, em qualquer estado deste país, e do Nordeste, do Sul e do Sudeste, e perguntar em quais mandatos presidenciais foi colocado mais dinheiro nos governadores de estado e nas prefeituras do que os governos do Lula e Dilma, eu duvido que tenha alguém colocado tanto dinheiro nas cidades. Porque nós temos uma diferença deles. Nós sabemos quem são aliados e quem são adversários. Mas na hora de atender um projeto de uma cidade ou de um estado, a gente não olha a cara do governador e nem o partido do governador. O que baliza a nossa decisão é se aquele projeto que o governador está apresentando é necessário para fazer bem ao povo daquele estado. E se for bem, o estado vai receber o dinheiro. É por isso que, quando choveu no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior obra de intervenção política que já foi feita na história do Brasil. É por isso que nós não escolhemos a cara do prefeito. Eu não quero saber se ele é Vitória ou Bahia, eu não quero saber se ele é Flamengo ou Vasco, eu não quero saber se ele é Corinthians ou Palmeiras, eu não quero saber se ele é Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Eu quero saber se o povo precisa das coisas. Se for de interesse do povo, o prefeito vai receber o dinheiro, sem perguntar para ele se ele votou em mim, sem perguntar para ele se ele é evangélico ou católico. Ele é o que ele quiser, porque religião é uma escolha pessoal, o presidente não pode se meter. E é assim que a gente vai reconstruindo esse país e transformando esse país numa nação mais justa, numa nação em que as pessoas pobres começam a ficar menos pobres. É por isso que, ao terminar o 3º ano de mandato,
a gente tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É por isso que a gente tem o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que a gente tem a maior massa salarial da história do Brasil. É por isso que a gente voltou a aumentar o salário mínimo acima da inflação. É por isso que nós temos a maior exportação da história do Brasil. E é por isso que nós temos a maior quantidade de alunos nas escolas por causa do ProUni, do REUNI, do FIES, do Enem e agora do PNMEA. Então, qualquer área que vocês quiserem escolher, vocês podem aferir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pesquisem. Pesquisem para saber. Veja quantos institutos federais tinha nesse país até 2003. Tinha 140 institutos federais feitos em 500 anos. Nós, em apenas 15 anos, Lula e Dilma, nós vamos deixar esse país com 780 institutos federais para que a gente resolva definitivamente o problema da educação. Nós, do PT, colocamos quase que o triplo de estudantes nas universidades que 500 anos de história. Porque nesse país a educação não era para as pessoas humildes, não era para os trabalhadores, nem rural nem da cidade, não era para as mulheres. Educação era para quem podia ser rico, quem nascia em berço de ouro. E nós resolvemos mudar a lógica. Educação não é gasto, educação é investimento. E sem investimento, qualquer filho de qualquer trabalhador tem o direito de disputar a mesma vaga em qualquer universidade com um filho de qualquer rico e que vença o melhor. O papel do Estado é apenas o de dar oportunidade para que as pessoas façam a disputa. Eu quero saber quem foi que fez mais, assentou mais quilombola do que o governo do PT. Eu quero saber quem criou mais reservas de extrativistas do que o governo do PT. Eu quero ver quem legalizou mais terras indígenas do que o governo do PT. Eu quero saber quem é que colocou mais terra disponível para a reforma agrária que o PT. Só para vocês terem ideia, nos meus 2 primeiros mandatos, nós fizemos 50% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desse país foi feito nos 2 meus primeiros mandatos. Uma demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E agora, outra vez, nós estamos batendo o recorde de assentamento de segurança do campo. E isso é muito importante. É muito importante. Essa baixinha invocada já conquistou até a reivindicação dela aqui. Pois bem, companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Este ano é ano em que a verdade vai disputar com a mentira. Vocês aprenderam em algum momento da vida de vocês do que a mentira voa e a verdade engatinha. Por que isso? Porque para mentir você não tem que explicar, você só mente. Para se defender você tem que explicar. Então uma desgraçada de uma mentira, sabe, faz com que a pessoa atingida pela mentira passe o resto da vida se explicando de que aquela mentira não é verdade. Então é importante que vocês fiquem atentos no celular de vocês. Fiquem atentos no celular, porque tem muita gente canalha mentindo 24 horas por dia. Mentindo. Então é preciso vocês aprenderem a diferenciar o que é verdade e o que é mentira, para a gente não ser enganado. É importante vocês saberem quem é que diz a verdade nesse país, e por isso nós vamos fazer comparação de tudo o que nós fizemos. Cada cabeça de alfinete que nós fizemos nesse país, a gente vai fazer comparação com os outros governos, para que no dia que o povo tiver que decidir, ele decida com base na verdade. Se ele quiser acreditar na mentira, é responsabilidade dele. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!